pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Uma coisa que fico muito feliz é que o canal ajudou mais pessoas a conhecerem a obra de Eiichiro Oda. Vocês não fazem ideia de como eu me sinto honrado quando alguém comenta que começou a ver One Piece depois de assistir um vídeo aqui no canal. One Piece definitivamente é minha obra favorita, e saber que de alguma forma ajudei mais pessoas a sentirem o mesmo que eu sinto quando vejo a jornada do Chapéu de Palha, eu me sinto muito agradecido. Mas por que falei tudo isso? Porque meu primeiro contato com One Piece foi a luta de Rob Lucci contra Monkey D. Luffy. Era meados de 2009 e um amigo me recomendou ver One Piece dizendo que as lutas eram muito boas e que eu deveria assistir um vídeo de Luffy vs Lucci. E mano, depois de assistir aquele AMV eu realmente fiquei impressionado e comecei a assistir a obra. O que eu não sabia que aquela primeira luta que eu tinha assistido fazia parte do mais lendário arco já escrito por Eiichiro Oda na minha opinião, o arco de Enies Lobby. Sério, do início ao fim esse arco foi sem precedentes e mesmo se comparar aos mais atuais, Enies Lobby continua como meu favorito. E o que acontece é que nos capítulos mais recentes do mangá, vimos que Lucci voltou ainda muito mais poderoso para enfrentar seu inimigo de longa data, Monkey D. Luffy. Mas antes de continuar, vale lembrar que a partir daqui irei falar sobre os acontecimentos mais recentes do mangá, então vale o alerta de spoiler. Luffy enfrentou Rob Lucci nos capítulos 1069 e 1070 do mangá de One Piece, onde ambos se enfrentaram já mostrando desde o início o ápice de seus poderes. Rob Lucci mostrou o despertar de sua Zoan, elevando a níveis estratosféricos suas capacidades físicas que já eram de outro mundo. Já Luffy também ativa o despertar da sua Zoan mítica Hito Hito no Mi, modelo Deus do Sol Nika, também conhecida como a Paramécia Gomu Gomu no Mi. E apesar dessa confusão entre Zoan e Paramécia sobre o nome do fruto de Luffy, nós vemos que até mesmo seu despertar é uma mistura dessas duas classes. Isso acontece porque Luffy muda sua própria aparência física e ganha um aumento enorme em suas capacidades básicas como força bruta, durabilidade e velocidade, assim como o despertar de uma Zoan. Porém, Luffy pode aplicar a sua propriedade de borracha para afetar o próprio ambiente, como no caso do despertar de uma Paramécia. E ainda mais especial no caso de Luffy, ele pode até mesmo transformar seres vivos como seu oponente em borracha, algo que transcende o despertar até mesmo de uma classe Paramécia. Ou seja, Luffy possui um fruto que é a mescla dos poderes do despertar de uma Zoan e de uma Paramécia, encarnando isso na figura do Deus do Sol Nika. E simplesmente não tinha como não fazer esse vídeo após ver essa batalha. Ela teve uma conclusão surpreendente mostrando um abismo do nível de poder que é o nível Yonkou. Mas para poder explicar isso, acho legal nós compararmos os poderes de Rob Lucci e Monkey D. Luffy desde seu primeiro confronto em Enies Lobby até seu confronto em Egghead de Vegapunk. Dado isso, irei analisar os poderes demonstrados por Rob Lucci e Luffy em dois períodos distintos, um pré-time skip representado pelo arco de Enies Lobby e outro pós-time skip com os acontecimentos mais recentes do mangá. Em cada período irei analisar comparativamente o nível de poder de ambos, explicando quem é o mais poderoso e o porquê disso. E se você gostou do tema desse vídeo e quer ver mais vídeos de One Piece aqui no canal, é só curtir e comentar o que gostaria de ver no futuro. Essa interação ajuda demais o algoritmo, então eu te agradeço desde já. De recado era isso e bora pro vídeo. Nosso primeiro período é referente ao período pré-time skip do arco de Enies Lobby. Se você se lembra bem, logo no início do arco temos um drama complicado vivido pelo Chapéu de Palha, onde seu barco Going Merry estava começando a ceder. Isso levou a uma briga dentro da própria tripulação, levando ao banimento de Usopp do bando após uma luta digna de respeito para o Rei dos Atiradores. Mas se o drama antes já não era o suficiente, nós descobrimos que uma outra tripulante do bando, Nico Robin, havia desertado sem dar muitos motivos. E acima de tudo, os Chapéus de Palha haviam caído em uma ilha que tinha informações vitais sobre uma das armas ancestrais Pluton, levando o bando para o meio de um confronto entre a organização do governo mundial CP9 contra Frank, Iceberg e a companhia Galeila. Eles eram herdeiros da vontade do maior construtor naval do mundo, Tom, que havia construído até mesmo um navio do Rei dos Piratas. Tom havia deixado as plantas da arma ancestral Pluton com seus aprendizes, porém a organização secreta CP9 estava infiltrada com o intuito de roubar essas informações tão importantes. Para fazer isso, a CP9 contava com poderosos membros, sendo que um deles em destaque era um dos maiores potenciais destrutivos já apresentados na obra até então. Sim, vocês devem saber que estou falando de Rob Lucci, que trabalhava para a CP9 desde seus 13 anos de idade, e era conhecido como a mais fria arma assassina da história da Cypherpool 9. Rob Lucci era mestre na arte do Rokushiki, dominando até mesmo a técnica secreta Rokugan. Sendo assim, mesmo em sua forma humana, Rob Lucci já era uma máquina de combate do mais alto nível. Porém, para elevar ainda mais a dificuldade, Lucci era também usuário da Zoan do Leopardo, o que dava um grande aumento em suas já absurdamente altas capacidades físicas como velocidade, durabilidade e poder bruto de seus golpes. Com isso, Rob Lucci não era apenas o mais forte da história da CP9. Mesmo dentro de seu grupo atual, ele tinha um Dorik 2 vezes maior do que o segundo lugar Kaku. E mano, o inevitável aconteceu. Luffy e Rob Lucci tiveram seu primeiro confronto, porém o Chapéu de Palha foi derrotado sem muitas dificuldades, mostrando a diferença de poder que Luffy e seu bando passariam a enfrentar a partir dali. Mas o CP9 cometeu o único erro que deveriam ter evitado. Raptaram um companheiro de Luffy, Nico Robin.
Robin era muito valiosa para o governo mundial, mas temia ser abandonada pelos piratas do Chapéu de Palha, então acabou se juntando a CP9 para proteger o seu bando e também evitar que eles viessem a abandoná-la. Quando soube disso, Luffy foi em direção à ilha judiciária de Enies Lobby, passando por cima do que fosse preciso e queimando a bandeira do governo mundial no caminho. E para respaldar tanta marra do Chapéu de Palha, Luffy mostrou ter tido dois grandes power-ups nesse primeiro período. O primeiro deles foi o lendário Gear Second, que o deixava com uma velocidade e capacidade ofensiva além dos limites. Devido à sua natureza de borracha, ele era capaz de acelerar o fluxo sanguíneo e aumentar o potencial de seu corpo, permitindo que usasse essa técnica para derrotar Blue Eno, um dos membros da CP9. Além disso, ele ainda teve outro aumento de poder, o Gear Third, no qual podia encher seus ossos de ar, o que aumentava o tamanho e capacidade destrutiva de seus membros como braços e pernas. E foi exatamente com a terceira marcha que Luffy fez Rob Lute quase perder a consciência com o poder de um único ataque físico. Por sorte, Lute caiu em um navio da marinha ao invés do mar. O agente da CP9 mostra muita durabilidade ao voltar ao confronto contra Luffy, colocando o Chapéu de Palha quase que para fora de combate. Porém, com o incentivo de Usopp, Luffy volta à batalha com uma ambição digna do futuro rei dos piratas, porque ele não iria mais cair até derrotar Lute. Eles entram em um poderoso embate de golpes físicos, mas Lute ganha uma breve vantagem na velocidade, conseguindo encaixar um Rokugan queima-roupa em Luffy. O Chapéu de Palha, um feito impressionante de durabilidade, tanca esse golpe e ainda desfere um furioso Gatling Gun que pôs finalmente Rob Lute para fora de combate. O lendário agente tido como o mais forte de toda a história da CP9 havia sido derrotado por um pirata com chapéu de palha, cuja recompensa ainda era um mero 100 milhões de berries até então. Sério, o arco de Enies Lobby foi incrível por diversos motivos e o ápice da luta de Lute contra Luffy foi épico e pra mim sempre será uma das melhores batalhas de toda a obra. Porém, analisando friamente essa luta, podemos ver que Luffy era superior a Lute na durabilidade, equiparável em poder destrutivo e inferior na velocidade. Falo isso pois apesar de ser uma Zoan, Rob Lute perdeu a consciência para os golpes físicos de Luffy, onde o Chapéu de Palha claramente aguentou mais dano acumulado do que Lute. Vai lembrar que até mesmo Luffy já havia gasto energia na luta contra Blue Eno e foi ao encontro de Lute que estava com 100% de seu stamina no início da luta. Dado isso, a durabilidade de Luffy era sim superior nesse período. Já com relação à força, acredito que Luffy tivesse sim um poder bruto ligeiramente superior, mas pela diferença não ser tão grande, irei deixá-los como equiparáveis nesse quesito. Já com relação à velocidade, vimos que Lute se aproveitou de uma maior mobilidade e velocidade para conectar poderosos golpes em Luffy. Exemplo disso é o último Rokugan que quase levou Luffy a cair na lona. Porém, a ambição é um fator extremamente importante e o espírito do Chapéu de Palha estava inquebrável, o que o levou a superar Lute em um combate se sagrando como definitivamente mais poderoso nesse primeiro período. Porém, sem tanta distância de poder de um para outro, ambos tinham um nível de poder próximo. Agora vamos avançar algumas centenas de capítulos já no pós-time skip para analisar o nosso segundo período de evolução de poder comparativo de Luffy e Lute. E mano, muita coisa mudou mesmo desde o primeiro encontro que eles tiveram em Enies Lobby. Falou isso porque Luffy não apenas treinou com o Rei das Trevas, Silver's Rayleigh, aprendendo todas as 3 formas do Haki, como também as masterizou em combates reais contra alguns dos mais poderosos oponentes já vistos na obra, como Kaido, Big Mom, Katakuri e Doflamingo. Com isso, Luffy se tornou um mestre no uso do Haki, sabendo utilizar as versões avançadas de todos os 3 tipos. O Chapéu de Palha pode prever alguns segundos no futuro com o Haki da observação avançado, pode projetar seu Haki a uma curta distância para fora do corpo, dominando assim a versão avançada do Haki do armamento, e pode ainda imbuir o Haki do Rei em seus golpes, os tornando extremamente mais letais, o que é uma das demonstrações avançadas desse tipo de Haki. Fora tudo isso, Luffy masterizou o uso de sua Akuma no Mi, onde além de não ficar mais cansado com o uso do Gear Second, ou ficar em tamanho pequeno com o Gear Third, ele ainda dominou a quarta marcha, onde pode inflar seus músculos de ar com a técnica Kiniko Fusen e cobrir boa parte de seu corpo com o Haki do armamento, o que lhe dá um enorme aumento de poder e também a capacidade de voar. Além disso, sua velocidade de ataque aumenta drasticamente e sua defesa também é fortalecida. Luffy ainda possui 3 formas diferentes do Gear 4, cada uma com diferentes combinações de ataque, velocidade e defesa. A primeira forma, Boundman, é a mais equilibrada, enquanto a segunda, Tankman, oferece mais defesa em troca de velocidade. A terceira forma, Snakeman, oferece menos defesa, mas mais velocidade e poder de ataque. Já no arco de Wano, Luffy passou a conseguir ativar o despertar de sua Akuma no Mi, que o permite entrar na quinta marcha. Nessa nova forma, ele pode mudar seu corpo instantaneamente da forma que desejar, sem necessidade de artifícios como inserção de ar nos ossos ou músculos. Ele só precisa pensar e seu corpo assume a forma imaginada na mesma hora. Isso permite que ele se torne um gigante de tamanho completo, capaz de rivalizar com Kaido em sua forma de dragão, que era do tamanho de uma cidade. Esse poder por si só já seria insano, mas Luffy ainda ganha um boost em suas capacidades físicas, o que é característico do tipo Zoan, ainda mais uma forma mítica. Dado isso, Luffy tem um aumento bruto de seu poder de ataque, possuindo força suficiente para pôr a nocaute a criatura mais forte do mundo, Kaido das 100 Feras. Não apenas isso, mas mesmo a sua durabilidade ficou completamente insana, onde Luffy pôde recobrar toda a sua estamina ao bater seu coração no ritmo dos tambores da liberdade.
Claro, após um determinado tempo de uso da quinta marcha, Luffy fica bem desgastado, precisando de algum tempo para se recobrar, mas mesmo na luta contra Kaido ele desativou o Gear 5 e rapidamente o reativou, o que é uma velocidade de recuperação muito maior do Gear 4, por exemplo. Sem contar que Luffy tancou diversos golpes de Kaido como se não fossem nada, o que acredito ser evidência de uma melhora na sua capacidade defensiva. Já com relação à demonstração de velocidade, pudemos ver isso na luta contra Rob Lute nos capítulos 1069 e 1070, onde o Chapéu de Palha estava com uma velocidade no mínimo no mesmo patamar da de Lute com sua zona despertada. Agora, não bastasse tudo isso, Luffy ainda pode afetar o ambiente ao seu redor com as propriedades da borracha, podendo transformar o chão para refletir ataques ou manipular um elemento natural como um raio, utilizando como arma de combate. Sério, você ouviu o que eu disse? Luffy é capaz de manipular elementos praticamente intangíveis ao seu favor como instrumentos de batalha. E se já não bastasse a apelação sem tamanho, Luffy pode afetar até mesmo seres vivos, os transformando em borracha ao ter contato físico com eles. Beleza, mas e Rob Lute? O quão ele se mostrou poderoso até agora no arco da Ilha Egghead. Lute logo no início da batalha mostrou seu despertar, que inicialmente conferia uma mudança em sua aparência, agora envolto por chamas negras. Porém, ao lutar no embate físico contra o Chapéu de Palha em sua quinta marcha, Lute mostrou que em sua forma desperta ele também aumentou exponencialmente suas capacidades físicas, fazendo um combate de igual para igual contra Luffy por um certo período de tempo. Lute também aumentou em muito sua velocidade, sendo exemplo disso, quando Sentomaru, conseguindo ver o que vinha pela frente com seu hack da observação, ele não conseguiu fazer nada contra o ataque de Lute, que em um único golpe pôs Sentomaru para fora de combate. Sério, esse foi um poder avassalador de nocaute digno de uma zona desperta do nível de Rob Lute. Porém, ao comparar seu poder com o de Luffy, podemos ver um abismo entre eles, e isso se deve principalmente por dois motivos. O primeiro deles é que o poder desperto da Akuma no Mi de Luffy é infinitamente superior e mais versátil que a de Lute, o que já dá naturalmente a vantagem no confronto ao Chapéu de Palha. Porém, o segundo motivo é o que distancia ainda mais o agente da CP0 e Luffy, a sua maestria no uso do Haki. Se você se lembra bem, o Rayleigh disse a Luffy que apesar do treinamento que recebeu, o Haki só floresce verdadeiramente nas condições extremas de uma batalha real, e quanto mais ele lutar contra inimigos fortes, mais forte ele se tornará. E literalmente, Luffy enfrentou boa parte dos oponentes mais poderosos da obra, como Kaido, Big Mom, Katakuri e Doflamingo. Em resumo, a condição extrema de batalha que Luffy foi colocado para desenvolver seu Haki foi enfrentar metade dos Yonkous e alguns de seus comandantes mais poderosos. Isso sem contar que Luffy já havia treinado com o Rei das Trevas durante o time skip, além de sua natural predisposição no uso do Haki. O resultado de tudo isso é que Luffy ficou o mais completo monstro no uso das três formas do Haki, podendo usar a avanção avançada de qualquer um deles. O mais interessante ainda é que a forma Gear 5 de Luffy parece amplificar ainda mais os poderes de seu Haki, como por exemplo na própria luta de Lute contra Luffy em Egghead, onde Luffy simplesmente varreu o chão com a agente da CP0, ganhando a luta praticamente em modo perfect sem ao menos tomar dano. Já seu Haki do Rei ficou tão violento que ele foi capaz de nocautear boa parte do bando de Kaido ao se transformar em sua forma de Deus do Sol ainda em um ano. E seu Haki do armamento evoluiu a um nível em que o soco de Luffy foi capaz de rivalizar contra o golpe mais poderoso de Kaido, colocando o dragão para fora de combate. E quando colocamos isso tudo em perspectiva, fica razoável entender a distância que Lute está de Luffy em nível de poder. O agente da CP0 ao tomar um dos socos de Luffy, teve até mesmo um déjà vu de Enies Lobby quando quase perdeu a consciência na batalha. Ou seja, na luta que eles tiveram em Egghead, o Chapéu de Palha se mostrou com um poder bruto ainda maior, conseguindo levar Lute a quase perder a consciência rapidamente. Não apenas isso, mas Luffy agora nem precisou tancar golpes, ele praticamente nem foi acertado, o que é uma grande diferença se comparado com o primeiro período que analisamos, onde Luffy havia tomado muito dano. Dessa maneira, o Chapéu de Palha com o despertar de sua Akuma no Mi está muito superior ao poder demonstrado por Lute, o que é uma grande evidência que Luffy está com o poder digno de um Yonkou, apesar de o próprio Lute não reconhecer isso, como dito por ele no capítulo 1071. Mas a lembrar também que apesar de Luffy ter demonstrado uma melhor performance dentro do combate, quando analisamos a recuperação de cada um deles após o confronto é notável que Luffy estava bem desgastado, enquanto que Lute parecia estar novo em folha. O motivo para isso é que Lute pode ser mais experiente no uso do despertar de sua Akuma no Mi. Ao que tudo indica, ele já era experiente no uso do despertar, o ativando sem problemas no combate contra Luffy. E esse pode ser o exato ponto que pode dar a Lute uma vantagem em uma futura luta contra o Chapéu de Palha, sua expertise no uso do despertar, ou o fato de ter tido menos efeitos colaterais com seu uso. Dependendo do tipo de embate que Luffy e Lute tenham no futuro, saber utilizar o despertar por períodos de tempo mais prolongados pode ser necessário, o que poderia dar uma vantagem a Lute em um eventual combate. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Caso estejam gostando dos vídeos de One Piece e queiram ver algum especial aqui no canal, é só deixar nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.